Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu quero te recomendar uma série de leituras, um programa de leitura de hermenêutica, uma das matérias mais importantes no estudo teológico. Quando a gente estuda alguma coisa pontual ali na história da igreja, aquilo é importante para o nosso pensamento teológico. Quando nós estudamos um texto, também é algo importante, mas a matéria da hermenêutica ela é algo que permeia o nosso pensamento teológico. Se eu puder te ajudar com alguma coisa aqui logo no início estude muito hermenêutica. Estude sempre hermenêutica. Tenha em mente de que a hermenêutica revoluciona, muda tudo na sua vida. Como você lê livros, como você lê e interpreta a Bíblia. Então, como é que eu vou fazer essa recomendação? Eu não quero apenas dizer quais são os livros que você pode ler, eu quero colocá-los em ordem de dificuldade. Ou, como a ideia é, de um programa. Você ir do mais fácil até o mais difícil. Aqui o ponto não necessariamente é mais fácil em termos de leitura, é mais difícil em termos de leitura. Esse nível que eu coloquei aqui em termos de programa, a ideia é níveis em termos de necessidade. Coisas que, para quem está iniciando, precisa, vai mais um degrauzinho para cima, precisa de outra coisa, mais um degrau, precisa de outra coisa, e assim vai galgando cada degrau e vai acumulando conteúdos necessários. Por que é que eu penso que essa é a melhor ordem? Por que é que eu penso que isso é necessário? Às vezes eu entendo que muitas pessoas estão lendo livros difíceis, não entendem esses livros difíceis. Muitas vezes o motivo não é tanto o livro que tem uma linguagem muito difícil, mas porque você ainda não tem alguns fundamentos básicos necessários para ler aquele livro. Então tem pessoas que abandonam a leitura, ok, tem leituras que são chatas e você abandona. Outras porque abandonam a leitura porque não estão entendendo. E às vezes colocam a culpa no livro, mas às vezes é a nossa própria falta de fundamentos. Obviamente quando a gente está citando ou indicando alguma lista, sempre vão aparecer aqueles livros que você pode estar em casa dizendo assim, mas por que não tem isso, por que não pode ser isso, aquilo outro, poderiam ser vários aqui. Mas essa ordem é uma ordem que eu fiz há muitos anos atrás, que eu li há anos atrás, e é uma ordem que eu testei para mim, foi benéfica para mim. Tá bom? Então, enquanto eu vou falando aqui, tem outros livros que podem aparecer, mas esses livros aqui são aqueles livros que eu digo, leia nessa ordem, que é uma boa ordem. O primeiro livro, que eu colocaria assim, nem como primeiro, mas marco zero, seria algum livro de estudo bíblico indutivo. Você pode procurar o Vivendo na Palavra. Mas eu já sei o que é estudo bíblico indutivo. Ok, mas se você está fazendo esse programa de hermenêutica, leia de novo algum livro sobre estudo bíblico indutivo. Por que se eu já sei? E aí é que está o ponto. A minha dica é que quando eu estou estudando um assunto, eu gosto de estudar tudo aquilo que é bem facinho sobre aquele assunto. Introdução à introdução. Não é porque provavelmente eu esqueci. É porque eu quero aprender também como aquele autor, ele escreveu, ele está ensinando sobre aquilo. Então, quando a gente lê o livro uma primeira vez, a gente está aprendendo do conteúdo, absorvido no conteúdo, e nem sempre a gente consegue captar as estratégias educacionais de didática de um autor. Então, se você deseja seguir esse programa, leia livros sobre estudo bíblico indutivo novamente. Se você não sabe o que é estudo bíblico indutivo, você ainda não está pronto para começar a casinha da hermenêutica. Depois desse livro, Marco Zero, o primeiro livro que eu gostaria de oferecer é o livro Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart. Esse livro ele é muito importante nesse processo de leitura. Nós já estamos na 3ª edição, revisada e ampliada. Se você achou esse livro aqui na 2ª edição, na 1ª edição, você precisa da 3ª edição, houveram modificações importantes, principalmente em capítulos que falam das traduções da Bíblia e tudo. Mas por que esse livro é importante? Esse livro aqui não é bem um livro de hermenêutica. Ele é um livro da relação de interpretação exegética do próprio texto e as regras que guiam a interpretar isso de uma forma correta. Mas qual é o grande ponto de importância nesse livro? Você vai aprender aqui a interpretar bem os gêneros literários. Para mim, depois de um bom estudo bíblico indutivo, a melhor coisa que você pode fazer é estudar gêneros literários, e esse é
O livro clássico. E é isso, gente. Leiam livros clássicos. Tá? Leiam livros clássicos, aqueles livros fundamentais. E esse aqui é um deles, tá? Um livrão do Gordon Fee e do Douglas Stuart. O segundo livro é um livro bem conhecido. Esse livro ele já não foca tanto na prática, simplesmente. Ele agora quer te dar um rumo, não só de interpretar um determinado gênero, mas um rumo de pensar holisticamente. Então, estudo bíblico indutivo, extremamente prático. Entendes o que lês? Agora ele te dá um pezinho na teoria hermenêutica e outro pezinho na prática. Só que agora, esse próximo livro, que é o Convite à Interpretação Bíblica, do Andreas Kostenberg e Richard Patterson, esse livro, que já não é tão fino, vai te dar um grande norte para que você compreenda a grande teoria, a parte teórica da hermenêutica, seja aquele passo de entrar de fato no mundo hermenêutico. Até agora você estava no mundo prático da leitura, agora com a tríade hermenêutica você vai estar preparado para entrar no mundo hermenêutico nas discussões mais avançadas. Esse livro ele é excelente. Edições Vida Nova sempre faz um trabalho fantástico, mas a tradução da parte de aspecto verbal eu ainda acho que não está boa, ela precisa de algum tipo de revisão. A teoria do aspecto verbal é muito confundido às vezes com a teoria do action start ou com tempo mesmo, passado, presente e futuro. E aqui foi traduzido como de uma forma diferente do que realmente aspecto verbal significa. Porém, todos os outros trechos do livro estão excelentes. Então, agora você passou do estudo bíblico indutivo, agora já passou por gêneros literários, já passou agora por uma mente hermenêutica mais ampla, aprendendo a relação entre história, literatura e teologia. E agora chegou a hora de você ver uma outra perspectiva sobre essa mesma questão da tríade hermenêutica, da história, da relação da história com literatura e teologia. Tá? No primeiro momento você foi pela tríade e agora ainda não vamos para assuntos mais pesados. Vamos agora, em terceiro lugar, passar a ver a mesma coisa de uma outra perspectiva e eu recomendo esse livro aqui. Eu vou colocar em termos de figurinha, caso não tenha pego, mas eu recomendo o livro Hermenêutica Avançado do Henry Virklen, Princípios e Processos de Interpretação Bíblica, ou Varkler. Então, esse livro aqui, ele é um livro bem simples, ele vai te dar aí definições bastante já conhecidas de hermenêutica. Até na tríade você vai encontrar algumas dessas indicações, algumas dessas definições dele. Ele vai falar sobre a análise histórico-cultural, lexossintático. Então você vai ver a mesma coisa que você viu na tríade, você vai ver agora nesse livro aqui, a Hermenêutica Avançada. O que você pode perceber nesse livro? O quanto ele tem um sistema fundamentalista de interpretação. Tá? Então aqui está a escola antiga de interpretação hermenêutica, ou os fundamentos da escola mais tradicional da hermenêutica. Tá bom? Um livro que você pode ler junto com esse, porque esse livro ele é bem fino, é o livro de Christoph Korn, Hermenêutica e Método Teológico, da editora 371. O grande lance desse livro, do Christoph Korn, não é tanto a hermenêutica agora. A ideia dele é a relação entre as disciplinas. A relação, principalmente, da teologia bíblica com a ideia filosófica, com a ideia mais metodológica, como eu me aproximo do texto e quais são as validades daquilo que eu estou fazendo. Será que é válido eu fazer tal movimento em direção ao texto? Então esse livro é muito bom para isso. Tá? Ele vai tratar sobre o criticismo bíblico, vai trabalhar sobre as várias perspectivas de uma teologia bíblica, de uma perspectiva científica, epistemológica e assim por diante. Então é um livro muito bom para que você leia junto com esse aqui. Gente, quando se fala de método teológico, você precisa de um método teológico se você está estudando hermenêutica. Então, até agora, você aprendeu estudo bíblico indutivo, entendes o que lês. Terceiro, a tríade hermenêutica, agora entrando mesmo no campo da hermenêutica. Viu em outra perspectiva. Agora percebeu que precisa de um método teológico, existem métodos teológicos. E aí, agora nós começamos a fazer uma transição importante. Que transição é essa?
sair dos princípios fundamentais da hermenêutica, de uma base conservadora, passar agora para as novas revoluções hermenêuticas. E essas novas revoluções hermenêuticas, elas não só têm coisas negativas. Essa é a ideia que eu quero passar nesse vídeo. Tudo aquilo que houve de revolucionário, principalmente vindo por Gadamer, uma revolução no âmbito hermenêutico da pós-modernidade e tudo, nós não precisamos ver isso de forma tão negativa. Existem coisas que nós podemos usar e avaliar os nossos próprios fundamentos. Então agora, sem esse pulo, você vai ler livros e não vai ter uma compreensão do que está acontecendo. Por isso que eu sugiro, depois de você entender o que é uma hermenêutica, numa base bem conservadora, fundamentalista, agora você passa para um outro ponto, que é o livrão do Stanley Porter, do Jason Robson, um prefácio do Daniel Santos Jr., uma introdução à teoria da interpretação, e aqui você tem um dos livros mais importantes que nós temos em português para que você entenda a Revolução Copérnica que aconteceu no mundo hermenêutico. E aqui ele vai tratar as várias escolas de pensamento. Ele vai tratar desde Diophant, ele vai tratar da fenomenologia, de Heidegger, tudo que ele vai tratar da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, o que é muito importante para que você entenda a revolução que aconteceu na própria mente de Kevin Van Hoosen, e assim por diante. Você vai ver várias escolas, o desconstrucionismo, e também, né, gente, tirar aqueles espantalhos que nós temos do desconstrucionismo, aqueles espantalhos que nós temos do pós-modernismo, espantalhos horríveis, que não tem nada a ver com o que essa galera escreveu. Junto com esse livro, eu indicaria esse livro aqui. Ah, mas ele é em inglês. É em inglês. Você precisa estar agora começando a ler coisas em inglês. Com o Google Tradutor, com o celular de lado. Mas eu recomendo. São 5 visões 5 perspectivas de hermenêutica bíblica. Então nós temos aqui 5 diferentes perspectivas do que é hermenêutica. Você vai ter aqui o método histórico crítico, você vai ter o método pós-moderno literário, você vai ter o método teológico filosófico, o método histórico redentivo e o método canônico de Robert Wall. Um livro excelente, já está na sua outra edição, tá bom? Também editado por Stanley Porter e da Stovall. Então eu indico, junto com o livro desse livro do Porter, você lê esse aqui. Então, estamos na 4ª categoria. Agora que eu estou pronto, posso passar para alguns livros e vamos fazer uma mistura entre os aspectos fundamentalistas da hermenêutica e as novas revoluções hermenêuticas. Que livros são esses? O primeiro livro é esse livro, bem conhecido, do grande Grant Osborne, tá bom? A espiral hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação. Se você leu o livro do Porter, se você entendeu as várias escolas interpretativas, você vai entender o que está em jogo aqui quando ele começa na introdução sobre a hermenêutica e o significado pretendido. Você vai entender qual foi a revolução, principalmente que Christy Stendhal trouxe quando ele fez a distinção do significado pretendido e o significado interpretado, ou aquilo que o texto queria dizer e aquilo que o texto significa. E você vai ver aqui várias já ideias do Osborne juntando as novas propostas hermenêuticas com o método tradicional, que é o método histórico-gramatical. Eu recomendo demais esse livro para que você entenda de uma forma conservadora, bíblica, como o que a hermenêutica de Gadamer colocou como desafio pode ser realmente levado em conta e ser colocado de uma forma mais apropriada. Por que a espiral hermenêutica é importante? Porque às vezes a gente acha que nós conseguimos fazer exegese sem pressuposto, exegese sem teologia sistemática, sem querer defender a nossa tradição, sem alguns preconceitos. E principalmente o que nós temos nessa revolução da hermenêutica é que é impossível fazer esse tipo de exegese. É impossível sair do seu próprio horizonte. E o que os novos hermeneutas colocaram como desafio foi, na verdade, sempre quando eu estou lendo o texto, eu estou lendo com o meu horizonte. Eu nunca estou lendo sem nada. Eu estou lendo com os meus pressupostos. E aí, alguns vão dizer que é impossível a gente ler o horizonte do outro como o horizonte do outro. Nós sempre vamos ler com os nossos preconceitos, nunca vamos conseguir nos livrar dele.
Grant Osborne, que oferece a espiral hermenêutica. Extremamente importante para que você entenda tudo o que está acontecendo. O outro livro é o livro do Kevin Van Hoos. Pronto, agora eu cheguei para ler o livro do Van Hoos. O livro há um significado desse texto e ele vai aqui apresentar o realismo, a ideia de um realismo hermenêutico, já um pouco diferente do N.T. Wright, que acredita no realismo crítico. O Van Hoos aqui vai passear por todas as escolas interpretativas que você viu no livro do Porter. E o mais importante, ele vai dialogar com elas e o Van Hoos vai mostrar que nós podemos nos beneficiar com essas abordagens, mas também mostra como a interpretação não é só possível, não é só algo que a gente consegue, mas é algo que a gente pode fazer de uma maneira excelente. Tá bom? Então esse livro aqui é um livro revolucionário, foi revolucionário para mim e será revolucionário para você se você seguir esses passos, porque às vezes você vai ler esse livro e você não consegue tirar 2% dele porque te falta fundamento. O próximo livro, e aí nós já estamos lidando agora com hermenêutica avançada, é o livro New Horizons, que aqui é basicamente o pai do Van Hoos. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós temos na hermenêutica bíblica. É um livro que revolucionou o meu pensamento, e nesse livro, o Anthony Tilston, que é um pai da hermenêutica, ele vai trabalhar todas as escolas hermenêuticas pós-modernas, do desconstrucionismo, da crítica literária, até do pós-modernismo. Vai trabalhar em todas. E ele vai responder a todos eles, mostrando que esse New Horizons aqui, eu vou colocar isso de uma forma pastoral, porque o Anthony Tilston não só valida o fato de podermos nos comunicar com o horizonte do outro, mas também ele valida o fato de que, ao se comunicar com outro horizonte, o nosso também pode ser modificado e transformado. E ele vai validar isso em termos de hermenêutica bíblica pesada. Esse é um livro que você vai precisar ter lido todos esses antes. Tem um Two Horizons, que eu também indico, mas esse aqui eu diria pode começar por ele, que você não vai se arrepender, tá bom? E o último livro que você pode ler agora, depois de trabalhar toda essa parte bem avançada, é o livro do Hans Georg Gadamer, um livro que não é bem pesado mesmo. Ele não é porque ele é pequeno, é porque a linguagem dele é tensa. Verdade e Método, traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. E esse livro aqui ele é basicamente o responsável por trazer uma grande revolução no estado da hermenêutica bíblica e na hermenêutica em geral, tá? Geralmente a gente fica lendo por outros, tá? Por outros. E é bom a gente chegar até uma hora que nós precisamos ler por nossa conta o que está acontecendo quando Gadamer coloca em xeque a própria validade da interpretação, que Richard, que é um outro livro que você poderia ler, que é Validity of Interpretation, poderia estar na nossa lista com certeza, talvez como o primeiro, um livro que pode ser lido junto com o do Anthony Tilston. Mas bem, é um livrão também, mas eu indico esse último livro aqui para você. Então esse é o nosso programa de hermenêutica. Difícil, um pouco pesado, mas eu acredito que é um programa de hermenêutica que vai te ajudar a dar cada passinho apropriado e necessário para que você chegue no que nós chamamos de hermenêutica avançada. Esse programa de hermenêutica aqui ele pode ser feito em 2 anos. Para alunos que estão trabalhando no mestrado, esse programa tem que ser feito em 1 ano. Para quem quer entrar numa pós em teologia, já teve mestrado em outras áreas, mas precisa ir para a hermenêutica, aliás, é para um pós-doutorado, então eu indico esse programa aqui para ser lido, acho que você teria 4 a 6 meses, tá bom? Então, são muitos livros, mas quem está na área acadêmica sabe que tem que ler 100, 200 livros por ano, mas que além dos artigos e tudo, mas você pode fazer também com que esse programa aqui vire em 3 anos, tá bom? Se você não tem compromisso acadêmico, em 3 anos você pode ler. O importante é você ir 1 por 1, tá? Pegar as páginas, tentar ler os menores realmente no ritmo maior e anotando e fazer esse programa de hermenêutica.
Gente, eu espero ter ajudado. Eu poderia falar aqui de cada um desses livros, mas realmente tem muita coisa e poderia era complicar mais. Mas a minha tentativa é ajudar. E eu acho que uma lição que pode ser tirada desse vídeo é: saiba organizar a sua leitura por níveis. Por isso que você necessita muitas vezes de um tutor em muitas áreas. Todas as minhas áreas eu tive tutores que me ajudaram. Parte linguística, parte sistemática, parte histórica, para que eu pudesse não deixar de lado os básicos, os livros básicos da vida. E muita caminhada para mim, você achou que tem muita caminhada para você, é a vida. A gente não está fazendo uma maratona de nada, não é disputa para quem sabe nada, tá? Não, saber esses livros aqui não torna ninguém expert em hermenêutica, porque não basta só saber, tem que saber como essa pessoa sabe, tá? E como ela interage com tudo isso, é tudo um processo mais complexo. Esse é o nosso vídeo de hoje, então não esquece de se inscrever, deixa o like, comenta o que você achou. Às vezes eu paro de fazer muito vídeo, aí o YouTube dá aquela baixada, mas é isso, assiste o vídeo anterior também, e eu te espero aqui na próxima. Até a próxima, valeu!